A gente começa pela madeira, né? Então, na verdade, você tem que ver o tamanho do seu vaso, se você tem o vaso e quer fazer o cachepô, ou se você vai fazer o cachepô e depois comprar o vaso, aí você pode ficar mais à vontade. Perfeito. E também o que a Lê falou, se você tem a madeira em casa, você tem que ver qual é o tamanho da sua madeira, para você reaproveitar. Sim, aqui a gente tá fazendo daquele tamanho que é 20 por 20, que é uma medida boa para um vasinho como esse. Ali até couberam 2. Então, um vaso bacana para ele ficar bem exposto. Perfeito. Então, você vai começar com uma base com uma madeira 20 por 20. Aqui a gente tá usando a madeira Pinus, tá? Uma madeira natural, mas você pode usar um compensado também. A gente só não indica o MDF porque ele não é resistente à água. Então, o seu cachepô não vai durar tanto, né, Lê? E o Pinus é a madeira do caixote de feira, do pallet, já que a gente falou de reaproveitar, né? Isso. O pessoal fala, um caixote, pô, podia fazer. Exatamente essa ideia. Tem então, um pallet lá também, dá pra fazer. Dá pra fazer. Desmonta, dá pra fazer. Pra fazer esse tamanho de cachepô, como a gente fez, vão usar 16 madeirinhas. São 4 em cada lado. Então, são 16 ao todo. Aqui a nossa vai ter 20, porque é o tamanho da nossa base. E aqui são sarrafinhos que já vêm prontos. Eles têm 3 por 2. Então, aí também vai muito do que você tem disponível na sua cidade, na sua casa. Do que encontrar. Exatamente. E é legal o Pinus, porque é uma madeira mole e eu consigo cortar em casa, né? Com serrote, um arco de serra. Eu consigo cortar sem muitos problemas. Sem muito esforço, né? Exato. Bom, depois a gente vai começar a mão mesmo na massa, né? Depois separei minhas madeirinhas. Pra gente fazer aquele formato de cachepô, aquele a gente fez com cola e com gancho. Se você, de repente, quiser fazer desse modelo, mas a gente trouxe aqui pra fazer ao vivo um outro modelo que não precisa de cola. Então, não precisa esperar colar, ter o tempo de cura, mas a gente vai mostrar quais são as diferenças. Pra quem é mais ansioso. Exatamente. Pra nova geração, né? Isso. Que não quer esperar, a gente faz assim. Minha planta não pode esperar. Não pode esperar. Pendurada, não. Pode. De jeito nenhum. Então, aqui eu vou marcar 1,5 centímetros da borda, pra ficar bem na bordinha. Certo. Vou fazer uma outra marcação aqui também. Isso que a Fê fez de empilhar é um truque importante. Porque já furando o primeiro, já vai marcar a furação do de baixo, subsequente. E quando a gente fura a madeira, na saída da broca, geralmente ela solta muita farpa, estoura, a gente fala. E se você tiver uma madeira embaixo, isso não acontece. Porque segura. Dá uma estruturada. Então até quando e não as chances de coincidirem muito maior. Porque muito mais tem fácil. O desnível, tem tudo isso, Exato. né? Da própria madeira que é natural. Exatamente. Né? E aqui também não precisa ficar tão certinho. Não fiquem tristes se os furos não casarem perfeito, porque depois a gente pode lixar ou serrar um pouquinho. Então, é pra ficar rústico, né? Não se frustra. Aí agora você vai usar uma furadeira. Isso. Aqui a gente tá com uma furadeira, ou parafusadeira, a bateria, e com uma broca na espessura um pouco maior do que o meu cordão de sisal. Então, aqui essa broca é 4, né? 4 milímetros, mas aí você tem que ver em casa o cordão que você vai usar e aí adaptar pra ele. Tá bom? Colocamos aqui, necessário? É necessário, não sempre, mas equipamento de segurança não é sempre obrigatório, necessário. mas é recomendável. Deixa eu pôr esse um pouco mais limpo. Uma farpa, né, exato, exatamente. Então, sempre protegendo, a gente vai começar a furar. Eu vou empilhar aqui, ó. Aí você marca. Essa broca de madeira, ó, Rogério, ele tem uma pontinha, tá vendo? Aí pra gente mostrar, ó, no detalhe. Às vezes as brocas não têm isso, são de aço rápido, que servem para vários materiais, inclusive de madeira, mas a de madeira tem esse tridente. Pra quê? Pra quando você apoiar na madeira, você fincar um pouquinho e ela não dançar, que a gente fala. E ela não estragar a sua madeira. É muito mais fácil. Vamos lá. Limpa um pouquinho, tira o material para ser mais fácil. Essa parte aqui tá bom, né? Furadeira. É maravilhoso trabalhar. É muito prática. Ó, aqui já marcou a segunda, tá vendo? Certo. E aí a gente vai marcando. Todos tudo. Até a base também, certo. Tá? Então vocês já aqui trouxeram um já bem mais adiantado. Ó, quando a gente marcar... Esse aqui nós não vamos usar mais, não, né? Vamos tirar, porque daí fica mais fácil. Ó, aqui pensa que todas eu furei separado. Ó, estão todos furados separado, como a gente furou ali aquele, tá? E aí você vai montando o cachepô, sempre pondo uma de um lado, outra do outro. Uma do lado fazendo esse joguinho. Você quiser colocar mais pra frente aqui? Claro. Por favor. Aí, ótimo.
Então, ó, vamos supor, tá vendo? Eu ponho as do lado e depois a de cima. Olha que legal, aqui a gente reaproveitou uma madeira que é um compensado aqui. Ah, é, embaixo essa base é de compensado, não é de pinos. A gente trouxe pra mostrar que também dá. Olha aí, ó. Tá vendo? E aí, deixa eu pegar a minha cordinha. Ah, Tá aqui. Caiu. Tem mais uma aqui. Aí a gente vai cortar, esse cordão a gente cortou com 80 centímetros, mais ou menos, 60, então depende muito da altura que você quer pendurar. Certo. Dá um nozinho na ponta e aí a gente começa a passar o fio por aqui. No total vão ficar com 4, né? Porque daí você 4. passa nas 4 pontas. Ó, vou começar a passar. E aí vai unindo, então, todas as Exato. partes. Que é justamente a diferença do modelo. Como aqui a gente uniu com cola... Ah, mas eu não quero esperar colar, enfim. Aí você pode só unir, porque o que acontece? Tem a gravidade, como ele é suspenso, Sim. você não tem a necessidade que ele esteja todo colado. Ele vai ficar junto pelo Pela fato gravidade. de ficar suspenso. Uma coisa interessante é, a gente sempre fala de acabamento da peça no final, mas tem gente que esse tipo de peça prefere aplicar o acabamento nas peças separadas, porque daí você passa mais os cantinhos. Ah, tá. Então, tanto faz. Se quiser aplicar antes, a gente optou, como aqui estamos fazendo, ia ficar o acabamento que a gente recomendou, ia ficar melecado, então a gente optou de passar no final. Tá. Mas como é uma peça que vai um vaso e tem rega envolvida, a gente sempre Pode vai ficar pensar... numa área externa. Sim, pode pegar ficar no sol. chuva. A gente sempre fala que tem que ser um acabamento hidrorrepelente. O que é isso? Que vai ser resistente à água. Porque, principalmente o pinus, que é uma madeira pouco densa, ela tem os poros abertos e é sujeita a entrar fungo. Muda de cor, às vezes fica esverdeado, a gente já chegou a ver até avermelhado, porque penetrou um fungo e proliferou ali. Então, o ideal é usar um acabamento hidrorrepelente para a sua peça durar. O produto chama assim, não? Não, na verdade é uma característica, a gente trouxe um óleo, que é um óleo que a gente usa muito em madeira, que chama óleo de tung. Não é difícil de achar Ele nas que vai casas. envernizar isso? Exatamente, Tá. ele vai fazer esse acabamento, o óleo ele penetra e ele tem essa característica de deixar bem resistente à água. Mas se a pessoa preferir, falando em envernizar, um verniz... Sim, Pode. com filtro solar, Com né? filtro solar. A gente geralmente acha como verniz marítimo, né? Não é verniz de barco, é verniz para área externa, porque tem filtro solar. Contato de água. Exatamente. Ele é bem mais resistente do que verniz que a gente usa em peça interna. Né? Exato. Olha lá, tá fazendo tricô. É só passar, então, todas as partes assim, né? Isso. E esse cordão já dá o acabamento? Não. Já, Ou você é um usa outro? ele pra amarrar. Pra Ele mesmo. amarrar, ele Exatamente. mesmo. Tá. Aqui, como a gente usou o gancho, ele tá só por cima. É que aqui Mas não vai precisar nesse- do gancho porque já foi não direto. vai precisar. Já foi Exatamente, direto. exatamente, né? Ó, Entendi. porque ele já suspende assim e amarra as 4 pontas. Interessante. Olha, já pensei em fazer. Se não quiser fazer dessa forma, você pode fazer esse cachepô e pode pregar na parede. Exatamente. Também, Então, também. sim, uma outra Aí é opção. interessante Pode fazer só com apoiar, cola. pode Então, só cola de apoiar, madeira, né? você passa, faz uma prensa com grampo, por isso que até a gente trouxe o grampo. O nosso diretor de corte, Marcelo, ele falou que vai fazer um pra casa dele. A gente vai querer ver. Ele amou tanto que ele vai fazer. Fala pra ele mandar foto que a gente Aqui quer no nosso ver. programa é assim, faça você mesmo. É, Tem que fazer. exatamente. E é Eu legal. também vou fazer em casa também. O espaço, muita gente usa esse modelo de cachepô em orquídea, porque Certo. a orquídea tem as raízes que começam a sair e ela tem espaço. Então é um cachepô bacana pra isso, porque você não deve abafar, né, a raiz da orquídea. Gostei. E olha, independente se você tem um espaço ou não em casa, moro num apartamento, na varanda, na janela, ali você consegue, né, ter esse Dá trabalho. outra viu? carinha, outro. Quero muito agradecer vocês, Ah, a gente viu? que Fernanda e agradece. Letícia, foi um prazer conhecê-las. Aqui as portas estarão sempre abertas para vocês voltarem mais vezes com mais dicas, viu? A gente que Voltaremos. agradece. Estamos passando os contatos para você, para todos vocês seguirem e acompanhá-las, as dicas que são preciosas e valiosas que elas postam lá nas redes sociais. E o mais importante, né, é mostrar que todo mundo consegue Com e certeza. pode fazer, né? Exato. Eu acho que isso que é legal, a proposta que vocês trazem, sem contar nesse empoderamento feminino das mulheres trabalhando na marcenaria, com madeira, certeza. com ferramentas. Não ter Eu medo acho de ferramentas. Não ter medo Põe a de mão na ferramentas. Eu acho isso demais, viu? Obrigado. Por favor, voltem. Claro! A gente volta.